Amém. Eu quero voltar aqui com vocês falar sobre uma das verdades aqui tocadas, que os discípulos são de Jesus. No intervalo, a gente batendo papo ali, deixei duas irmãs incumbidas de me lembrar isso, né? Essa missão das irmãs carregadas. Quando eu falo que os discípulos são de Jesus e não nossos, além daqueles pontos que eu passei muito rapidinho, mas eu acho que um ponto que seria importante considerar é o seguinte: quando o discípulo é de Jesus e não é nosso, ele está aberto para receber conselho de outras pessoas. A gente tem uma tendência de achar que porque o discípulo está conosco, ele só tem que nos ouvir e não ouvir mais ninguém. Mas o corpo é muito rico. O corpo é muito rico. E o corpo tem muito para dar. Às vezes a pessoa está caminhando sob a tua responsabilidade, mas ela precisa ouvir, de repente, alguém que tem uma graça em outra área. Que, de repente, administra muito bem a vida, e você pode puxa fulano, até orientar a pessoa a puxar conselho. De repente tem filhos que inspiram, entendeu? O problema que inspira. O fulano passou por um problema igual ao teu. Deixa eu acionar aqui o fulano, para ver se ele compartilha algo contigo. Porque assim, discipulado não é domínio, irmãos. Não é uma coisa dominante, entendeu? Você é meu discípulo. Você é discípulo de Jesus e eu coopero com a tua vida. Estou aí para cooperar com a tua vida. Amém? Então, isso é uma coisa assim, muito importante, até porque isso também gera vínculos daquele irmão com outras pessoas. Um discipulado saudável, o discípulo tem que ter muitos vínculos. Se ele tiver discípulo só com o discipulador, algo está errado. Ele tem que se vincular no meio do corpo, ele tem que ter outros contatos, outros irmãos, e você, na tua obra, deve animar isso na vida dos irmãos. Irmão, procura ali, vai ali, conversa cá, tal. Pedir ajuda também. Pô, amado, ajuda esse irmão aqui. Dá uma palhinha aqui, essa tua experiência pode cooperar muito, essa tua graça, porque os discípulos são de Jesus. Amém? Nós paramos aonde, hein? Quem está ali pilotando agora? Foi aí mesmo que eu parei? Não. Eu terminei dizendo, se não estamos fazendo discípulos, é provável que não sejamos discípulos. É aí que a gente parou? A gente avançou? Não avançou. Daí, depois disso aí, não é possível. Calma. Deixa eu ver aqui como é que está essa situação. Vocês estão desmemoriados. Nós paramos aí. Foi que a gente parou. Próximo slide agora. É isso aí. Esse vocês não viram ainda. Quem é essa irmãzinha, né? Todos nós influenciamos para o bem ou para o mal. Aqui eu queria te dar um toque. Por quê? Porque vou falar até baseado na minha experiência com a minha esposa. Denise é uma pessoa assim muito direta, reta. Eu nunca vi Denise dissimulando para agradar ninguém. Mas essa busca de ser muito autêntico, de ser muito transparente, e o medo de não querer ser hipócrita, porque ela dizia, não, mas fazer uma cara para agradar a pessoa, isso é hipocrisia. Eu tinha que dizer assim, não, Denise, hipocrisia é quando a gente quer convencer alguém que a gente é outra pessoa. A palavra hipocrisia, ela tem origem no teatro. Provavelmente aquele teatro grego, onde um único ator fazia vários personagens diferentes. Então o cara ia trocando de máscara. Máscara sorrindo, máscara triste, máscara de fulano, máscara de homem, de mulher. Acho que até o teatro japonês fazia isso. Botava aquele montão de máscara. E daí vem a hipocrisia. Hipocrisia é uma pessoa mascarada, falsa. Para um está de um jeito, para outro está de outro jeito. Agora, você tirar da tua tristeza um sorriso, não é hipocrisia. Você tirar da tua dor um abraço, isso não tem nada com hipocrisia. Porque, como eu falei, nós influenciamos pessoas. Para o bem ou para o mal. A gente sempre influencia.
De repente você deve pensar assim, mas não tem ninguém me olhando. Tem. Não tem ninguém me vendo. Tem. Tem gente te vendo o tempo inteiro. Às vezes é um jovem, às vezes é um adolescente, às vezes é uma criança. Conversava com os irmãos esses dias sobre, a gente tem conversado sobre o processo de crescimento na igreja, e o processo, nosso processo de discipulado, a gente acredita muito na influência das pessoas, de imitar as pessoas, tem influência de pessoas, boa influência. A gente acredita que o vínculo é uma das verdades do crescimento, lembra? Se humilhar, se submeter, se vincular, comer bem, praticar. A gente sempre agrega que um dos catalisadores da nossa fé é alguém que atravessa a nossa vida e nos ajuda a crescer. Né? Deus nos faz crescer através das cordas de amor, lembra que eu falei? Cordas humanas, laços de amor, lembra que eu falei? Então Deus usa pessoas para nos fazer crescer, Deus usa. E às vezes a gente não tem olho para ver essas pessoas. É até um tema de orar, para Deus nos revelar as pessoas, porque às vezes a gente não vê. A gente está numa cultura tão complicada que a gente não vê a vida de Deus nas pessoas. Eu acho que não ver a vida de Deus nas pessoas é perigoso. Por que eu digo isso? Porque Jesus advertiu aquela geração que ele conversou, da seguinte maneira: ai de ti, Corazim, Betsaida, ai de vocês. Por quê? Porque no dia do juízo, já imaginou no dia do juízo? A rainha do sul, a rainha de Sabá vai se levantar no dia do juízo, vai condenar essa geração toda. Mas como que ela vai condenar? Por quê? Porque ela, quando soube de Salomão, que havia um homem sábio e tal, ela viajou quilômetros no lombo, de repente, um camelo, não sei como é que ela foi, mas ela viajou para ver o Salomão. E está alguém aqui que é maior que Salomão, disse Jesus. Eu sou maior que Salomão, o criador de Salomão estava lá, falando. Mas as pessoas não viam. Não viam. Depois ele falou que Nínive, no dia do juízo, Nínive vai se levantar e vai condenar todos vocês. Mas por quê? Porque Jonas passou por lá 3 dias pregando e se converteu do maior ao menor, e tem alguém aqui que é maior que Jonas. Então, em geral, a gente não tem olho para ver. Ver Cristo na pessoa. Mas Deus usa pessoas para cruzar o nosso caminho e fazer tudo ganhar um outro contorno. Deus usa pessoas. Amém ou não? Você pode dizer amém? Então, sempre tem alguém olhando para você. Então, todo o teu esforço para dar um bom testemunho, vale a pena. Todo o teu esforço para tirar sorriso das lágrimas, vale a pena. Todo o teu esforço de dar um abraço em alguém, vale a pena. Todo o teu esforço de sair, estar com alguém, visitar, vale a pena. As pessoas te olham. E às vezes é uma criança. Aí eu estava conversando com os irmãos sobre modelo da obra, e eu falei, as crianças, eu acho que as crianças, não sei quantos de vocês trabalham com criança, mas vai aqui uma ideia, uma sugestão, um conselho, sei lá como você. Acho que o melhor trabalho com criança na igreja seria aquele trabalho que a gente já teve aqui no Rio em algum momento, quando alguém se ocupava das crianças para ser um pai, um padrinho, um tio, alguém para cuidar da criança assim, de pegar na idade de 7 e dizer assim, vou levar você até os 14. Tem um grupinho de garoto, um grupinho de garota e trabalhar mesmo. Esse modelo escolinha não influencia tanto. Primeiro que os professores fazem rodízio. Os professores ficam fazendo rodízio. Escolinha é bom para dia de reunião como essa, que final de semana, aí o cara vai ali, dá uma aula, volta. Mas o ideal é ter discípulos mesmo, garotinhos que você possa se ocupar, garotinhas que você possa se ocupar e dizer, vou cuidar dessas 5, vou cuidar dessas 4, vou cuidar dessas 6. Orar e pedir a Deus, porque às vezes Deus quer te dar criança, para você tocar anos, porque você pode tocar por anos. Você pode ter um grupo de criança e tocar por anos, 4 anos. Eu dou graças a Deus pela vida do Durval Capela. Porque o Durval Capela foi um cooperador comigo na vida do Daniel um tempo. Adolescentezinho, garotinhos, os garotinhos faziam tudo junto. E é fácil você coordenar um grupo de garotinhos assim. Claro, os pais precisam cooperar também, óbvio. Mas é legal você ter um grupinho de garoto, ensina a Bíblia e tal, daqui a pouquinho quer se batizar e pá, e vai embora.
e aí vão para o cinema juntos, jogam bola juntos, tem um monte de coisa em comum. E eu penso o seguinte, não conheço ninguém que tenha crescido de verdade no corpo, que não tenha sofrido influência de uma outra pessoa. Eu não conheço. Sempre na tua história vai ter alguém que cruzou o teu caminho. Mas fulano cruzou o meu caminho. Então todos nós influenciamos. Amém? Oxalá você se coloque à disposição de cruzar o caminho de alguém, de uma criança. Não fica passando no meio da reunião da igreja como... Olha, ora, fala, Senhor, me dá filhos. Me dá filhos. E se você é um filho, fala, Senhor, me inspira. Deixa eu ver Jesus na vida dos meus irmãos. Quem pode cooperar com a minha vida aqui? Quem vai me ajudar? Deixa eu ver. Quantos dizem amém? Não vos enganeis, disse Paulo aos 1 Coríntios. As más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane. Está num contexto de má conversação, vai dar bleblei, vai dar problema. O ambiente também influencia grandemente a vida da pessoa. Não se engane. Não se engane, 1 Coríntios 5,6 também, não é boa a vossa jactância, a vossa soberba, o orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Mas eu acho que não é só o fermento do mal que influencia. Eu acho que quando você tem algo bom também influencia. Não sei, não fica achando que a luz não tem poder contra as trevas, a luz tem poder. Amém? Mateus 5, 13 e 14 diz o quê? Vós sois o quê? Ora, se o sal vier sem insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do... Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Depois ele vai dizer que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, debaixo da cadeira, assim, ó. Quando eu falo de sal, me referindo a essa palavra aqui de Mateus, eu estou me referindo à tua essência. Essência, essência. Quando a gente fala de luz, o tema não é essência. Luz, o tema é posição. Então não está falando de essência, está falando de posição. Você acende uma luz e faz o que com ela? Esconde ou põe ela sobre tudo? Como é? Sobre tudo. Então assim, essa influência é assim. Às vezes você tem que fazer, às vezes não. Você precisa fazer, né? Porque às vezes acontece acidentalmente. Mas você precisa ser uma pessoa que faz com intenção. Vou me colocar naquele meio ali e eu sei que a luz vai brilhar. Porque eu sou luz, pô. Intencionalmente se coloca. Eu me lembro, até para ganhar gente, se evangelizar. Eu lembro do Poyong Show dizendo, quando ele falou de discipulado lá na Coreia, os homens não queriam, mas as mulheres toparam. E aí ele orientou as irmãs ao discipulado a ganhar gente, a ter contato com os incrédulos. Eu lembro que as coreanas, elas buscavam várias estratégias para iluminar. Né? Porque Jesus fala como iluminar. Ele diz assim, deixe que os homens vejam as suas boas obras. Ele fala que isso é luz. Como é que se ilumina alguém? Fazendo coisas boas. E elas criavam várias estratégias. Uma que eu me lembro, assim, muito vagamente, num livro muito antigo, é que o grupo de mulheres esperava as outras virem do mercado, quando passava com peso, com bolsa, elas se ofereciam, opa! Aí ela ajudando, sempre servindo aquelas mesmas mulheres, daí trava a conversa, daqui a pouquinho ganha para Jesus. E aí começa a discipular, cuidar, formar uma nova discípula. Mas as boas obras é a nossa luz. Faz certo, intencionalmente certo. Não se equivoque. Alguém está sempre olhando para você. Faz a coisa e tu vai ver que isso vai gerar impacto. Isso vai gerar impacto. Amém? Depois a gente faz um exercício aqui para todo mundo acordar. Mateus 5, 15, 16, ele vai colocar, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também, o quê? A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. É o seguinte,
Se eu tenho obras boas, mas escondo, estou escondido, ninguém vê. Se eu me exponho, eles verão. A gente tem que se expor em algum momento, intencionalmente. Não sei se vocês entendem a história. Entende ou não? Que tem gente que gosta de fazer as coisinhas boazinhas, mas tudo escondidinho. Não tem que esconder, bota a cara de fora, pô. Se expõe. Deixa os homens ver a tua boa obra e glorificar a Deus. Vai se expondo. Não é para se exibir, é para se expor. A luz tem que brilhar. Você diz amém ou não? 2 Coríntios 12, 9, eu não sei se está certo, é 12, 9 mesmo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? De boa vontade, pois me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder. Por que esse versículo está aqui? Aparentemente não tem nada a ver, não tem tudo a ver. Que é o seguinte, é como eu falei, eu queria reforçar isso agora. Às vezes a gente não quer expor a nossa fraqueza. A gente não quer expor a nossa fraqueza. A gente acha que a nossa fraqueza não é útil. Mas Deus usa a tua fraqueza. Deus usa a tua fraqueza. Amém? Você confia nisso? Confia, Deus usa a tua fraqueza, Deus usa a tua condição de estar debaixo, Deus usa tudo. Deus usa. Você pode se gloriar até na tua debilidade. Porque de verdade Deus usa. Você não precisa ter medo. Amém? Não tenha medo da tua fraqueza. Não tenha medo. A tua fraqueza não pode impedir você de discipular alguém. Porque Deus vai usar essa fraqueza, inclusive, para abençoar essa pessoa. Gente maquiada assusta os outros. Ninguém se identifica com gente. Lembro, quando eu fui disciplinado a primeira vez, publicamente, eu acho que foi não só a primeira vez, eu fui a primeira pessoa a ser disciplinada publicamente. Que coisa terrível, hein, Modesto? Não foi só a primeira vez, eu fui a primeira pessoa. Agora me lembrou, subiu aquela memória aqui. Eu fui disciplinado. Se bem que outro dia eu estava lembrando, a Delminha, quando voltou para o nosso meio, ela falou, a igreja não mudou nada. Quando eu saí franco da disciplina, eu voltei, ele segue a disciplina. Estava na terceira disciplina. Não sei se tu lembra disso, Delma. Falou, a igreja continua mesmo, Franco segue sendo disciplinado. Mas é o seguinte, quando eu estava em disciplina a primeira vez, Valci me procurou para confessar pecado. Valci é uma montoeira. E eu lembro, eu falei, mas por que fala comigo? Fala com os irmãos, estou liberado, mas comigo, logo comigo. Eu falei, não, porque tu é pecador igual a mim, tu vai me entender. Tu peca também, está em disciplina, tu peca, está em pecado, pô. Os irmãos se identificam com a miséria também, com o momento de estar humilhado, quebrantado. Porque a gente ensina quando está sem ser disciplinado, mas na humilhação a gente ensina também, pô. Por que não? E às vezes a pessoa é atraída pela tua fraqueza. Engraçado, vai entender um negócio desse. Não, tu vai me entender. Por quê? Porque tu peca igual a mim, tem disciplina também. Me esculachou todo. Segue aí. Aqui, deixa eu voltar aqui. Que eu acho que é uma coisa importante também. Quando eu falo de ser uma coisa intencional, eu vou ler 2 versículos com vocês, Marcos 3, 13 e 14, sem você dormir. Se você ler, tu vai te ajudar a acordar. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Você lembra que Jesus orou pelos discípulos, pelos 12, não, lembra? Ele tinha vários discípulos, mas ele separou 12 para estar com ele mais de pertinho. Eu até falei com a irmã agora no intervalo, ela falou assim, mas às vezes tem gente que é mais hábil. Eu falei, então procura essa pessoa fiel e idônea para ensinar outras, para você investir mais. E coração, isso vai ficar lindo. Porque você provoca, você chama a pessoa. Jesus então chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. E designou, deu um desenho para os caras. Designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então ele pegou daqueles discípulos que ele tinha lá, que ele buscou para ele, separou 12, designou
enviou, deu desenho. Aí você fala, mas Jesus fez isso, ninguém mais fez. Não fez, Paulo fez também. Paulo também fez. Atos 16:3. O que diz Atos 16:3? Quis Paulo que ele fosse sua companhia. Ele está falando de quem aqui? Modesto, vamos ver. Timóteo. Quando ele conta de Timóteo, ele quis que Timóteo fosse em sua companhia. Eu testei Modesto porque é o mais cabeção que tem aqui, né? Gosta de guardar texto, memorizar a Bíblia. Direcionou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Tem essa parte, tu podia ter matado aí agora. Se tu lesse até o final, tentou adivinhar, sai espírito de adivinhação. Lê tudo, pô. Deu mole, Modesto. Se tu visse que o pai dele era grego, tu já dizia na hora, é Timóteo. Tu vê que Paulo provoca Timóteo para estar com ele. Ele quis, ele chamou, ele convidou. Existe uma intenção clara para influenciar a pessoa também. Pô. Puxa, tem medo. Vou me rebaixar, não. A gente para com isso, cara. Tem alguém que está no teu caminho, que está no teu radar, que te interessa. Ouse. Puxa para perto, pô. Ouse. Provoca, promove, tá junto. Puxa para um cafezinho, para um chá, a mulherada. Puxa para um chá, faz intencional mesmo. Estou falando para você ser intencional. Não espera um acidente, que isso não rola em acidente. E se é assim, desse jeitinho, está aqui. Jesus chamou e Paulo também quis. Vamos embora, vem comigo. Para de bobeira. Para aí, vamos lá. Ah, que é isso? Isso aí, ora, com o coração, obviamente. Eu acho que Paulo fez o que Jesus fez aqui, orou. Deve ter olhado, visto alguém e falou assim, poxa, esse carinha, hein, cara. Isso dá um caldo, hein, cara. Isso aí dá um pastor, isso aí dá... Cara, pastor é um negócio interessante, cara. Tu olha os critérios do presbítero, e tu vai ver que tem... A maior parte fala de caráter, que todo discípulo tem que ter. Um fala de dom, que é o dom de ensino, didático, e um critério também fala do tempo dele de conversão, não pode ser neófito. Concorda comigo? Mas tem uma coisa que quase a gente não fala, Modesto. Quase a gente não fala. Quando a gente fala de presbítero, a gente pensa assim, o cara tem que ter esses critérios, o cara tem que ter esse dom, o cara não pode ser novo, mas tem uma coisa que é chave, Rony Tinoco, chave, você quer querer. Quem anela o episcopado, excelente obra mesmo, porque de repente torna um cara assim, que está totalmente capacitado, e sabe, o que tu quer ser? Presidente da República. Não quer ser presbítero, quer ser presidente da República. O cara quer ser qualquer coisa, menos um presbítero. E você não pode mexer com essa pessoa se ela não quer ser, pô. Concorda comigo? Mas você pode provocar ela. Você pode mostrar para ela que tem algo mais excelente que ser presidente da República. Quem almeja o episcopado, excelente obra, almeja. Isso é influência, amado. Ou não? É ou não? É. O cara se aproxima, vê tua vida, começa, cara, que legal, que vida dinâmica esse negócio de cuidar de gente, o Espírito Santo vai acompanhando, confirmando, batendo, enchendo. Daqui a pouco o cara quer ser um presbítero. Ele quer, ele almeja. Ele almeja. É impressionante, você tira o presbítero de perto, o fogo baixa. Tu coloca o presbítero perto, o fogo acende, porque o cara almeja. Almeja, pô. O cara quer. E quando quer, tu não desanima. Tu tem um cara potencialmente capaz, está lá com os critérios, tem dom, coisa e tal. Almeja, tu vai deixar ele de bobeira aí no meio da galera? Não, meu irmão. Chama para perto, pô. O cara almeja, pô. Vem para cá. Vamos estar junto. Vamos tomar café. Vamos conversar. Se o cara não almeja, já é um... Tem muita gente lá, não dá para olhar para todo mundo, Franco. Mas tem alguém que almeja? Tem. Tem alguém que quer mais? Tem. Puxa. Quem quer mais? Que almeja é meu blanco, meu alvo, desculpa. É meu alvo. Está diante de mim, meu alvo. Meu alvo está ali. Eu almejo aquilo, eu quero aquilo. Poxa. Tem umas almas aí que almejaram e nunca foram discipulados. Almejaram, nunca foram discipulados. Almejaram, Deus granjeou com misericórdia e graça. Porque eu digo assim, eu digo que Deus vai fazer
mesmo que a gente atrapalhe ele, ele vai fazer. As nossas estruturas podem ajudar ou atrapalhar, mas Deus não vai deixar de fazer. Vai fazer, vai romper aqui, vai ter tempo, vai bater aqui, mas Deus faz. Você diz amém ou não? Agora, claro que a gente não está aqui para atrapalhar, né, amados? A gente está aqui para ser cooperador com Deus. Quem é cooperador aí diz amém. Existem pessoas que querem ter ovelhas, mas não querem ser pastores. Essa conversa eu tive com meu filho, Daniel, há um tempo atrás. Quando ele achou que as poucas ovelhas que estavam com ele, tinha outro irmão pescando. Falei, larga de ser cansado, filho. As ovelhas são de Jesus e Jesus leva para onde Ele quer. Ah, mas qual o problema? O problema é que você não quer ser pastor. Tu quer ter ovelha, não quer ser pastor. Porque tem gente que quer ter ovelha, mas não quer ser pastor. Dá status numa igreja como a nossa, quem tem ovelha. É lá, uns 10, uns 15. O que tu quer ser? É outra coisa, padeiro. Eu respeito o teu desejo, tua profissão. Eu respeito tudo. Mas o cara tem que querer ser pastor antes de querer ter ovelha. Tem que ter um coração pastoral. E eu não estou falando nem de escolha profissional, não, amado. Porque o cara pode ter uma profissão, dedicar e ser um baita pastor, pô. Eu estou falando de querer ser pastor. É a história que eu falei, o cara tem que querer ter filho, pô. O cara tem que querer gerar. Ele tem que querer ser, pô. O mesmo acontece quando as pessoas querem filhos, mas não querem ser pais. Querem filhos, pô. Porque às vezes filho é um troféuzinho, estou ostentando. Ah, fulana está grávida, eu tanto quer também ter um bebê para ostentar, mostrar. Mas muita gente que quer o bebê nunca pensou em ser mãe e ser pai. Ser de verdade, entendeu? O mesmo acontece com pessoas que querem marido, esposa. Quero ter uma esposa, quer ser marido. Nunca pensei nisso, sabia? Porque ser marido é diferente de ter esposa. Deu para entender ou não? Deu ou não? Acorda o irmão que está do teu lado. Entendeu aí, cara? Entendeu? E se for tua mulher, tu dá um grito. Se for teu marido, tu dá um grito mal ainda. Eu já reprovei aqui a chamada do Sérgio, né? As mulheres mandam os maridos para... Falei, pô, que coisa feia, cara. Disse que combinou ele e Júnior para fazer essa coisa feia, os dois juntos. Tem que mudar o nome dos culpados. Diz assim, o cara pode querer ter uma esposa para mandar nele. O cara pode querer ter uma esposa para trabalhar para ele. O cara pode querer ter uma esposa para várias coisas, para o sexo, para a cozinha, para ser mãe, para qualquer coisa. Diferente de ser marido. Acho que é um bom tema lá para o encontro de casais. Vai botando na lista aí para o nosso final de semana pegar fogo. Aí a gente faz logo uma vigília. A gente querer ter é mole, pô. Querer ter para quê? Por que tu quer ovelha? Por que tu quer ser? Eu falei para o Daniel, muda teu coração. O dia que você quiser ser, aí tu vai ver que Deus mesmo vai trazer as ovelhas, porque o dono das ovelhas é Jesus. E acho que ele me ouviu. Que ele depois viu como Deus é que move. Deus é que atrai quando você quer ser. E quem almeja o episcopado, excelente obra. Não tem nada mais nobre do que fazer esse trabalho. Eu garanto para vocês. Excelente obra. Paulo não estava chutando, não. Ele falou sério. Excelente obra almeja. É um trabalho excelente. Ser discípulo de Jesus. Cara, isso aqui. Ai, meu Deus. Essa dá vontade de levantar, fazer ginástica e voltar para esse assunto. Para não deixar ninguém dormindo. Ser discípulo de Jesus é ter uma vida o quê? Orientada ao próximo. É trabalhar para o quê? Eu falei aqui do irmão que quer andar com o discípulo não tem agenda para ele, né? Mas vou contar um caso mais interessante que eu vi essa semana.
naqueles momentos de pegar feedback de discípulo, sentei com um irmão lá em Curitiba e falei, fulano, tá assim, Beltrano, E Beltrana? Cara, Beltrana tão joinha, mas essa garota não cuida de ninguém ainda, cara. Mas, Franco, falei, qual o teu diagnóstico? Porque é o seguinte, se o pastor tem uma ovelha que não dá cria, ela não está sadia. Porque a ovelha sadia dá. E o trabalho do pastor é descobrir por que não procria. Por que fulano... Aí tem N motivos. O cara pode estar embasbacado pela riqueza, fascinado pela riqueza, quer ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico. Deus falou que essa semente cai e cresce no meio dos espinhos. Pode ser alguém que tem deleite da vida, gosta de curtir. Não, meu horário do meu jogo é sagrado. Não, o horário da minha novela é sagrado. Não, esse cara dificilmente frutifica, porque o deleite dele é mais alto que ele. A paixão pela riqueza e os cuidados da vida. Pode ser aquela pessoa muito ansiosa, muito preocupada. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber. Ai, meu Deus, no final do mês as contas pagar. Essa pessoa também não frutifica. São coisas que atrapalham a frutificação dela. Lembra dos espinhos? Lembra? E claro, fundamentalmente aquele livro lá, Morrendo para Frutificar, é uma pessoa que não quer morrer. Aí você bate papo, conversa, coisa e tal, não quer morrer. Mas não quer morrer para quê? Aí tu vê as evidências. E eu falei, amado, qual é o problema dessa moça? Então, falou que ela não tem tempo para nada. Mas coitada, ela está tão ocupada assim. Não, ela se ocupou. Mas com o quê? Com as coisas dela. Ela tem um monte de coisa, ela quer fazer um monte de coisa, então dança balé na segunda, jiu-jitsu na terça, não sei o que, na quarta, na quinta, e deixa um dia para a gente estar junto na IL, domingo. Como que uma pessoa dessa vai ter tempo de cuidar de alguém? Lembra que eu falei aqui que a gente precisa identificar os nossos catalisadores que fazem a gente crescer? Uma dessas coisas é conexão com a obra. Eu gosto muito de levar gente para missões. Você já me conhece, que está mais tempo, já viajou comigo para o Chile, outros campos. Galerão, galerinha, mais um. É assim, irmão, quando alguém se envolve com a obra, mesmo que chegue lá em Porto da Folha, não ganhe ninguém para Jesus, ela não é mais a mesma pessoa, ela volta diferente. Por quê? Porque ela orientou a vida dela para fora. Pela primeira vez nessa indústria vital, ela pegou 15 dias de suas férias, minhas férias sagradas, e deu as férias. Logo, não será mais a mesma pessoa. Colocou a visão de dentro para fora. Saiu da doença para a saúde. Entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa está lá amarrada, imagina a cena. A gente já fez esse vídeo, Rafael Maron, um tempo atrás eu comuniquei a ideia, ele fez um videozinho, nem sei por onde anda esse vídeo. Cara acorrentado. Você fez a cena era assim, Rafael acorrentado na estação de ônibus ali, em Santíssimo. Foi? Aí está acorrentado, aí chega um, fica do lado ali, depois passa a vida daquela pessoa ali, menina que ficou grávida, gravidez indesejada, quer se matar, está ali do lado, ele está ali nas correntes dele. A cena passa, a menina vai embora, subentende pela imagem que ela se matou. Daqui a pouquinho está lá no ponto de ônibus acorrentado, chega outra pessoa, cada um faz uma história, né? Até que de repente alguém mexe com ele e se levanta, e quando ele se levanta as correntes se quebram. É assim a nossa vida. Eu já tive uma visão assim, por isso que eu contei para ele, falei, vamos fazer um vídeo dessa visão. Lembra, Rafa? É assim, as nossas correntes muitas vezes estão sobre nós porque a gente não faz nada. Entendeu? Está te prendendo porque tu só fica pensando, tua agenda é você, quando te perguntam para alguma coisa, tu fica pensando, não sei se vai dar, não, eu. Isso é tremendamente danoso, isso não se parece com a vida de um discípulo. Por quê? Porque a vida de um discípulo é orientada em função de outra pessoa. Se você faz só o que você quer, não vai. É parar de pensar em você, tem que ter peso. Sabe o que é peso? Peso. Eu vi essa semana lá em Brasília, um testemunho de um irmão muito querido, Fabrício, vocês lembram dele, olhinho azulzinho, foi garoto entre nós aqui. Ele estava metido lá num rolo com a igreja lá, houve um racha lá e ele pensou assim, ele falou assim, eu queria ir também, mas eu não fui porque eu tinha algumas ovelhas aqui do Senhor que eu cuido. Eu cobri algumas pessoas, então isso me impediu de ir. Eu falei para os irmãos, está vendo, irmãos?
Deus não prova o que a gente sabe. Deus prova quem a gente é. Esse garoto foi mais pastor do que os outros pastores que estavam aí brigando, sem pensar nas ovelhas. Porque se alguém pensar na ovelha, não divide. Nunca. Se um homem pensar no filho, não divorcia. Jamais. Nunca. É só pensar em alguém fora, sem ser em você mesmo. Pensou em você, a desgraça está plantada. Quando você é o centro, está tudo ruim. Então não tem como ir adiante. Então a vida de um discípulo é assim, ela é orientada ao próximo. Você trabalha para o bem dos outros, pode ser certeza disso. Franco, mas isso me dá uma dor de cabeça, às vezes só recebo ingratidão. Não se preocupe. Não se preocupe em gratidão, não, porque a tua recompensa não vem de homem. Já falamos sobre isso hoje. Quando o Supremo Pastor se manifestar, disse Pedro, ele é que vai tratar contigo. Quando o Supremo aparecer, aí tu vai ver a tua recompensa. Tu vai ver que valeu a pena. Amém? Você diz amém ou não? Fomos chamados para servir. Como é que a gente sabe disso? Só olhar para o nosso mestre. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para e dar a sua vida em resgate. Engraçado, inclusive, isso é a maior incoerência do discipulado é essa. Porque de um lado o cara diz que é discípulo de Jesus, do outro lado ele não quer servir. Como é que tu entende um discípulo não querer imitar o mestre? Se o mestre, ele foi designado, ele veio para servir. Como é que pode alguém dizer que está servindo a Jesus, imitando Jesus, seguindo a Jesus? Só se for o Jesus lá, Gabriel Jesus lá da seleção brasileira que está seguindo. Porque o Jesus Cristo, Filho de Deus, não é, pô. Tá seguindo um Jesus qualquer. Tinha um cara lá no quartel lá que o nome de guerra dele era Jesus. Malandro. Não tem gente que está seguindo Jesus de errado, não é o da Bíblia. Porque o da Bíblia serve, foi servo, trabalha, serve, se dedica. Isso é o amado, isso é o basicão do basicão. Você diz amém ou não? Aqui uma frase, rapaz, eu não sei o dono dessa frase. Eu pedi na época para colocar lá, é David alguma coisa. Mas ele dizia o seguinte, que era muito fácil edificar uma igreja onde as pessoas buscam espiritualidade. E eu falei isso no Chile por conta da igreja em Colina, que era uma coisa muito direta e objetivo que eu estava tratando com os irmãos, que tinha muita influência de Árvore da Vida, o discípulo de Watchmani, de Whitney Lee, Marlene, não sei de quem, John Yulang, que são irmãos amados, mas muitos focam na espiritualidade, no querigma. Tem poucos de daqui no meio desses amados. Eu amo estar com eles, converso com eles e tal, mas a minha bronca sempre é a vida prática. Como vive. Existem comunidades que elas desenvolvem espiritualidade e não ganham uma alma do mundo. Não batiza uma pessoa, mas ganha gente. Como? Tirando as pessoas da denominação que querem crescer na sua espiritualidade. Aí vai trazendo. É uma comunidade que cresce sem ganhar pessoas, entendeu? E mais, as pessoas vêm em busca da sua própria espiritualidade, ouve uma boa palavra, fica exigente, não, eu gosto de ouvir uma palavra boa, bíblica, tal, que joia, que bom, que você gosta, e tem uma boa música, meditação, lindo, maravilhoso, se tiver uma cadeirinha acolchoada, ar-condicionado, melhor ainda, se tiver estacionamento do carro, se tiver escolinha para criança, o negócio é lindo, virou um shopping. Só que é o seguinte, amado, o que Deus quer é uma igreja onde a fé bíblica busca amadurecer até se desenvolver num discipulado genuíno. Isso não é tão simples quanto fazer reunião e ministrar para que os outros sejam espirituais. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, espero que sim, porque essa frase mexeu comigo e eu precisava mexer com os irmãos lá no meu Santiago do Chile. A fé, diga comigo, a fé não é preguiçosa. É o próximo slide. A fé não é preguiçosa. Ela não é preguiçosa, foi o que eu falei. E preguiça não se vence só com o trabalho. Você tem que ser dirigente. Amém? Ela tem que ser operosa. Fé tem que ter obra. Tem que obrar. Se não obrar, é uma fé morta. Então ela não pode ser preguiçosa. Tu não pode ter uma fé e ficar passivo vendo borboleta em casa, entendeu? Tem que partir para dentro mesmo. Dedicar tempo, separar a oração, focar em pessoas e se doar. Não dá para fazer discípulo sem esse espírito, sem esse cara. Não dá. Vai ser consumidor se você não abraçar aí. Agora, Colossenses 1, 28 e 29, estou terminando. Eu separei esse texto por quê? Vamos lá, vamos ler. Acorda aí, vamos ler.
o qual nós anunciamos, falando do Evangelho, né? Advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, obrigado, Valcir, em toda a sabedoria, a fim de que, primeira coisa, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Número 1, quem entende a obra de fazer discípulos sabe que não é só ganhar, no sentido de pregou, se converteu. O cara sabe que ele tem que apresentar todo homem perfeito, maduro, teleiós em Cristo. Então o trabalho dele é um trabalho onde você apresenta gente madura. E aí dá trabalho. Por isso que dedica tempo também. Porque crescimento, diga crescimento. Fala para acordar, crescimento leva tempo. Se crescimento é um processo, leva tempo. Não é da noite para o dia. Eu até falo isso com os irmãos quando a gente vai para uma reunião da igreja. Eu digo, irmão, vamos corrigir nossa expectativa. E agora também, lá em Pôr da Folha, a gente fala a mesma coisa. O que corrigir a expectativa? Você vem para cá, para uma reunião, e vem pensando assim, vou sair de lá um gigante espiritual. Não é verdade. Isso não é verdade. Quem pensa que vai crescer tudo numa única reunião está equivocado. Não é. Eu não tenho nada contra, eu estou falando só porque eu já bati de frente com alguns irmãos para esclarecer os pastores, principalmente o pastor. O cara vai para o encontro, pré-encontro, pós-encontro. Minha vida! Aconteceu. Amado. Tua vida aconteceu no encontro. Cresceu tudo que tu precisava naquele final de semana? Mentira, não é verdade isso. Qual é a expectativa correta? Você tem que crescer, isso leva tempo. Não vai ter nada automático, vai levar tempo. O que fazer, Franco? Como encarar uma reunião dessa com a expectativa certa, encontro, pós-encontro, pré-encontro, retiro, missões, como encarar? Encarar assim, Deus pode startar nesse tempo algo na minha vida que vai impactar meu futuro para sempre. Amém? Deus pode fazer, onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, ali estou, disse Jesus, tudo pode acontecer para frente. Amém? Deus pode quebrar a tua corrente, você tomar uma decisão, mas é algo que você vai colher durante tua caminhada, tua jornada. Você pode conquistar hoje e jogar tudo para o alto amanhã. Entendeu? É perseverança, é dia a dia, é vida sendo desenvolvida. Vocês entendem ou não? É um dia após outro dia, o caminho do justo, diga o caminho do justo. É como a luz da aurora, que brilha o quê? Mais e mais, até ser dia perfeito, até que todos cheguemos a pleno... Até que? Vai chegar lá, mas é um caminho. Não é nada da noite para o dia. Mas a importância de um ajuntamento é esse start. A importância do ajuntamento é assim, tu vai sem nenhuma expectativa. Não, vai com a expectativa. Jesus está lá. Ele está lá, algo bom vai acontecer. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunimos aqui. Só o Bira que conhece. E Zaninha, óbvio. Zaninha conhece. Zaninha, desculpa. Bira conhece também, né, Bira? Tem mais uma galera que conhece Bira, mas eu falo assim só para o pessoal dizer assim, achar que é garoto. Então, assim, algo bom vai acontecer, porque Jesus está aqui, pô. Jesus está aqui, tudo pode acontecer. Mas a gente não pode entrar com a ideia de que vamos sair gigantes daqui, porque não é verdade. Vamos tomar decisões importantes que vai impactar lá na frente. Mas aqui, Jesus está aqui, pode haver cura, libertação, amém? Deus pode fazer tudo que está no coração dele. Mas ele diz assim, apresentemos todo homem perfeito, maduro em Cristo. Agora diz assim, para isso é o quê? Que eu também me afadigo, esforçando-me, a palavra no original é agonia. É aquela coisa do atleta, sabe aquela coisa do atleta de ir até aquele último... É esse esforçando-me aqui. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. É assim, eu trabalho, disse ele, eu me esforço. Para quê?
para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Teleios, maduro. Ah, mas né, a conversão, não, será que Paulo não está atento só à conversão, irmão? Não. A gente vai ver isso mais adiante. Mas eu quero ler Tessalonicenses para dizer o seguinte, que o nosso trabalho contempla a volta de Jesus. Verdade. O trabalho de fazer discípulo contempla, não é algo para agora, é para a volta de Jesus. Como assim? Está escrito. 1 Tessalonicenses 2, 19, 20. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria? Ou coroa em que exultemos? Na presença do nosso Senhor Jesus, na sua vinda. Então, na vinda do Senhor, quando o Senhor voltar, e tem muita gente dizendo, Maranata! Vem Jesus, tá bom, Maranata, tu vai se apresentar como diante dele? Eu vou dizer como é que você deve se apresentar. Vou dizer o que vai ser a tua coroa, o que vai ser a tua esperança, em que você vai se exultar, em quem? Paulo está perguntando, não são vocês? É o fruto dele. A minha coroa, ele se esforça, mas ele tem uma meta, pô. Na vida do Senhor, eu não vou apresentar vocês a ele? Não são vocês a minha coroa? É isso que ele está perguntando, irmão. Não sois vós? Sim. Vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. É fruto para se apresentar ao Senhor. É gente. É gente. Não é música, é gente. Todo ministério que não se alinhar com isso, está fora da meta, do alvo, está distorcido. Tem que se alinhar com isso aqui. O resultado é gente madura, gente teleiói, gente pronta, gente guerreira, gente com a fé, onde tem que estar. A próxima frase fecha isso que eu estou falando. Discipular é um trabalho que fazemos como? Contemplando a vinda de Jesus. Vou me gastar aqui, vou me gastar aqui, vou me gastar aqui, até que ele volte. Se ele não voltar e eu for ao encontro dele, pelo menos eu me gastei. Em 2002 eu achei que ia morrer, quando nasceu aquele livro Aquietai-vos. Eu achei que ia morrer. E eu dizia para ele, eu falei, Denise, pô, eu não queria morrer assim. Eu queria morrer na batalha. Eu não queria morrer no quarto. Eu queria morrer servindo, eu queria morrer fazendo. Eu sou soldado. Eu sou soldado, eu nasci para a guerra. Eu queria morrer quando Jesus me levasse. Eu queria que ele me levasse servindo, abençoando, edificando. Para isso que eu existo. Eu não queria morrer com medo, deprimido, escondido dentro de um quarto. Filipenses 1, 21, 25. Paulo está preso. Está preso em Roma. Vocês conhecem a história. Lá ele paga o aluguel da cadeia. Aluguel da cadeia. Está com o soldado 24 horas lá. Ele paga tudo. Tudo é pago lá em Roma. E Paulo está lá preso, financiando tudo com a oferta dos irmãos. A igreja mandando recurso, abençoando ele. E ele começa uma carta aos filipenses assim, porque ele também ditava as cartas. Tinha gente que ia lá só para pegar as cartinhas dele. Os e-mails. Vamos lá, o que Paulo tem para hoje? E o pessoal ia lá e ficava, diz aí, Paulo. Ele dizendo, pá, o pessoal ia escrevendo. E aqui diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, diz, traz fruto. Não ouvi. Mais alto. Se eu viver na carne, traz fruto. Porque tem gente que fala assim, o que é fruto? É quando você ganha alguém para Jesus. Fruto é caráter. Não, fruto é tudo. Mas, sobretudo, gente que cresce. Gente que cresce na igreja. Isso é fruto. Olha o texto, Paulo. Isso não é preso, pô. É aquela história que eu falei para o irmão, tu quer viver para quê, pô? Quer morrer. Ele está preso.
está se achando meio inoperante ali. Mas ele falou, se ficar na carne, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer vivo. Por vossa causa. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, todos vós. Agora diz para mim, para o vosso progresso. Para o vosso progresso. E gozo na fé. É uma vida orientada a outra pessoa. Eu vou, entre viver e morrer, disse Paulo, eu preferia morrer. É incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, porque eu quero fruto também para o meu trabalho. Claro que ele sabia que aqueles irmãos eram fruto para o trabalho dele. Mas o fruto como? O progresso de vocês. O progresso de vocês. O progresso de vocês é que me interessa. Se vocês crescem, eu tenho fruto no meu trabalho. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu vou reduzir essa declaração de Paulo assim. Ele está dizendo que só vale a pena viver quando é para servir outra pessoa e desenvolvê-la na fé. Do contrário, é muito melhor estar com Cristo. Foi por isso que eu perguntei para o meu irmãozinho. Não é que eu queria que ele morresse. Pô, o Franco mandou o cara morrer na lata. Não, eu não falei para ele morrer. Era um cara que já estava se sentindo aposentado há algum tempo. Não queria fazer nada para ninguém, adoeceu. Ficou muito doente, fui visitá-lo. Batendo papo, coisa e tal, ele falou, não, eu pedi a Deus para me dar a vida. Eu, ousadamente, no amor que eu tenho por ele sabe disso, eu perguntei, filho, tu quer viver para quê? Para que tu quer viver? Para ficar curtindo o quê? Da aposentadoria. É melhor estar com Cristo, cara. É melhor estar com Ele. É garantia. Morre e vai logo. Para viver, tem que ter uma causa maior. Um motivo maior para viver. E qual é o motivo maior para viver? É ver o progresso dos irmãos na fé. O gozo, a alegria constante de uma igreja viva. É servir. Do contrário, é melhor partir. Agora acho que vocês entenderam quando eu falei com meu irmãozinho. O que é realmente apresentar frutos? Quando o cara pergunta, o que é realmente apresentar frutos? Manda aí o próximo. É o desenvolvimento da fé das pessoas. É apresentá-las maduras. Leia tudo e tira a tua própria conclusão. Inclusive esse slide está à tua disposição. Depois tu vai ali, não precisa nem falar comigo, não. Fila e senha. Vai ali, pega aqueles carinha, leva teu endereço de internet, WhatsApp, sei lá como é que tu vai levar esse negócio. Pendrive, como diz um carinha lá no Chile, lá, pendrive. Pega teu pendrive. Lucas 12, 42, 43, aqui eu termino essa etapa. Quando Jesus fala da volta dele, a volta de Jesus, capítulo 12 lá de Lucas, versículo 42, 43, Jesus fala daquele cara que conhecia a vontade dele e não fez, fala daquele cara que não sabia a vontade dele também não fez, mas ele faz uma pergunta muito interessante no início dessa conversa. Ele começa assim: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Ele faz essa pergunta e diz assim: feliz aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Dando sustento aos seus conservos no seu tempo. Bem-aventurado o homem, feliz o homem que quando Jesus voltar, encontrar você alimentando teus irmãos. Alimentando teus irmãos, dando sustento, suprimento para a vida deles. Bem-aventurado é. Feliz tu és. Então não esmoreça. Aí o texto de Gálatas volta bem à beça. Não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecer. Oremos para o intervalo? Para você acordar também? Queria fazer uma oração bem objetiva. Tem uma canção que depois os meninos podem até tocar. Mas tem uma canção que Bruno cantava com a gente aqui há um tempo atrás. Cadê Brunão? Bruno Reis. Cadê tu? Cadê Bruno Reis? Está arrebatado, meu filho? Bruno, se lembra daquela canção do pessoal lá de Nilópolis, que é assim, desperta antes que seja. Estou cantando mais bonito que ele, mas eu prefiro que ele cante, entendeu? Quem quer fazer essa oração? Quem quer fazer essa oração? Eu acho que o que a gente precisa aqui é de um despertamento, irmão, para tudo isso que a gente conversou aqui. Só um milagre. Deus precisa nos despertar do nosso sono da indolência, entendeu? Deus precisa nos acordar e nos tirar daquela madorma espiritual, daquela coisa que impede a gente de viver e fazer a vontade de Deus plenamente. Quem quer fazer essa oração? Tem a letra aí, não tem? Eu sei que isso fala de adoração, mas eu não sei se tu já cantou essa canção com um clamor no coração verdadeiro, diz assim, Senhor, me acorda. Me tira do meu sono. Alguém já fez assim? Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Alguém aqui já fez essa canção uma oração? Que não foi só música, já fez? A irmãzinha está falando. Quem já orou essa canção? Não só cantou. Quem já orou? Levanta a mão. Sem vergonha, sem vergonha. Tem uma galerinha que já orou, né? Eu estou contigo nessa mão levantada aí. Essa canção, ela entra suavemente, daqui a pouquinho ela vira uma oração viva na tua vida. Principalmente quando você percebe que você não está dando o fruto que Deus espera que você dê. Acho que a maior agonia de viver é viver sem fruto. É deixar o tempo passar e você viver sem fruto. Uma agonia. Aí Deus precisa fazer um milagre na nossa vida. Vamos lá? Vamos lá, Brunão. Eu lembro que a gente cantava junto aqui. Vem com essa que tu não sabe, não, que tu sabe. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se apague e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti, estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração, ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Sabe, você já sabe que o nosso amor a Deus se manifesta no cuidado com os nossos irmãos, porque você já sabe disso. E você já sabe também que se Jesus perguntar, tu me ama? E tu falar, amo, ele vai dizer o que para você? Ô, igreja linda, fala de novo.
Vocês são muito inteligentes. Essa paixão por Jesus, assim, que não produz nada, está errada. Esse levantar de mãos na reunião, falar em línguas, que não produz nada, está vazio esse negócio. Jesus qualquer hora pode dizer, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando preceitos que são meramente humanos. Amado, não tem nenhuma expressão de amor mais alta do que cuidar das ovelhas de Jesus. Tu quer amar a Deus de verdade, coloca a tua vida à disposição dele integralmente. Jesus nunca chamou alguém para segui-lo por meio tempo, por meia hora, por intervalos. Jesus sempre foi decisivo. Ou é tudo, ou é nada. Ele nunca deixou o cara vacilando no meio do canto. O amor supremo a Jesus era a condição número 1, não é assim, Cidinho? Número 1 para seguir Jesus. Quer Jesus? Tem que amá-lo sobre tudo, sobre tua própria vida, sobre tua família, sobre qualquer outra coisa. Assim começa a resposta para seguir Jesus. Então declarar, eu quero te amar, eu quero te beijar, eu quero te servir, sem ação prática, é vazio isso aí. Se você disser, eu te amo, tu vai ouvir a direção. Então pastoreia a minha igreja. Cuida dos meus cordeirinhos, até dos pequenininhos, ele fala, cuida dos meus cordeirinhos, cuida deles. Se você me ama de verdade, se você me ama de verdade, mostra pelas tuas obras o teu cuidado com as vidas. Pode ser assim a canção agora? Podemos fazer essa oração de novo? Então vamos voltar, Brunão, do comecinho, para ninguém ficar aqui deixando a coisa etérea, no ar, solto. Não, a gente tem que ter algo prático, em nome de Jesus. A nossa adoração é prática, ela tem que resultar em alguma coisa, senão vai ficar meia dúzia levantando a mão para o céu, mandando beijinho para o céu, sem produzir nada. Isso não é o que está no coração de Deus, nem na Escritura tu pode ter certeza disso. Vamos fazer essa oração de novo. Desperta-me antes que anoiteça, antes que a azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes da tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti. Está longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus, antes que a indiferença e a frieza apague a chama que arde em meu peito, antes que a humildade ceda e o orgulho me domine. Toma-me, levanta-me, desperta o meu amor.
Hoje é um bom dia. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Pai. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Sacode a gente, Pai. Desperta-nos, Senhor, de verdade. Só Tu podes fazer isso. Ninguém pode fazer. Ninguém pode nos acordar, Senhor. Ninguém pode mexer profundamente conosco, Senhor. Ninguém. Ah, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor Jesus. Vou falar uma coisa, está no meu coração aqui. Vou falar crendo que o Espírito Santo falou comigo aqui algo muito pontual sobre alguém que está aqui. Se eu soubesse quem é você, eu falaria até pessoalmente contigo, mas eu não sei quem é você. Mas o Espírito Santo me dá testemunho de que tem uma pessoa aqui que já desistiu por completo de cuidar de pessoas. Já até verbalizou isso. Já até falou, não, senhor, me chama não que eu não vou. Estou cansado. Esse negócio não dá para mim. Não é minha praia. Gente que está frustrada, gente que está machucada. Porque essa obra também, em algum momento, te machuca. Lidar com gente é um negócio muito interessante. As pessoas, elas reagem de muitas maneiras. E às vezes, eu não sei se você já fez isso alguma vez, mas às vezes a gente vai socorrer um animal. Eu não estou comparando os discípulos de Jesus com o animal, mas é muito parecido, uma analogia muito boa. Às vezes tu vê um animal ferido, tu quer socorrer e ele te morde. Ele te ataca, com medo de que você vai fazer mais mal a ele ainda. E às vezes na obra a gente sofre esse tipo de coisa, sabe? A gente se expõe para abençoar e leva às vezes um ferrãozinho, de várias formas, com desprezo, indiferença. Às vezes a pessoa some da tua vida, não quer te ouvir, aí você começa a se achar incapaz, não serve. Mas eu queria comunicar isso para você, que veio no meu coração assim como um raio. Você pode confiar em Deus plenamente. Porque você já confia em Deus para outras coisas. Outras áreas da tua vida você já tem que colocar diante do Senhor. Mas você precisa provar que Deus também é aquela pessoa que capacita os chamados. Amém? Eu acho que a maior experiência de Pedro, pastoral, e Pedro escreve para pastores, a primeira carta dele, capítulo 5, ele entra falando só para os presbíteros. Eu, presbítero, como vocês, apacentar o rebanho de Deus, lembra? Acho que a maior experiência pastoral de Pedro foi se decepcionar com ele mesmo. Pedro era aquele cara que garantiu para Jesus que se Jesus fosse preso, ele seria, se Jesus morresse, ele morreria com Jesus. Eu morro contigo. Jesus falou, hoje, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Talvez a gente não entenda por que a gente tem que passar por um processo daquele tão doloroso. Mas, amados, tem uma coisa boa na vida de um pastor, de uma pastora, é ela saber que ela não pode nada sem Jesus. Então, se frustrar consigo mesmo faz parte da obra de Deus na nossa vida. Saber que não é capaz. Não é capaz. A primeira pescaria, eles pescaram peixe, diz que as redes se romperam.
Aquela segunda pescaria milagrosa disse que eram 153 grandes peixes e as redes estavam intactas, não se romperam. Parece que Jesus estava dizendo assim, no primeiro momento tu perde, mas agora eu vou pescar contigo de um outro jeito, você não vai perder nenhum peixe. Você precisa confiar nisso. Você precisa confiar nisso. Eu quero orar por você. Não quero nem te chamar aqui na frente. Onde você está aí? Coloca a tua mão no teu coração. Papai, tu sabes todos quantos precisam de um renovo na tarde desse dia, Senhor. Então opera o teu milagre. Opera o teu milagre, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tu que opera milagres entre nós está escrito. E tu não opera por obra de lei. Tu opera pela pregação da fé. Está escrito, Senhor. Então na tua liberdade, Senhor, nós somos livres. Porque onde tu está, aí há liberdade. Então opera no nosso meio a liberdade, a cura, a restauração. Fala aos corações, chama de novo, Pai. Chama mais uma vez, claramente, para que esse coração não tenha nenhuma dúvida, Pai, de que Tu ainda segue fazendo e falando. Em nome de Jesus, Pai. Olha só, queridos, eu estava ali sentado antes de Franco falar agora no final, assim no meu coração com desejo de falar com ele, de abrir um espaço para que alguém venha, né, e se apresente, enfim, se mostre. Eu sei que o Franco orou aqui, pediu para você botar a mão no teu coração, mas eu falei com o Franco que eu lembrei para ele, sabe dessa história, eu fui alguém que lá atrás no meu passado, eu fiz isso exatamente que ele falou aqui. Houve um momento da minha vida que eu fiquei muito frustrado, cansado, fadigado, triste, revoltado também, por estar cuidando das ovelhas, enfim, aquela coisa que acontece, que a gente vive, parece que mais de uma vez na nossa vida, porque essa coisa da frustração, essas coisas da... Eu acho que a gente vive isso, pelo menos já vivi isso algumas vezes. Mas lá atrás, por exemplo, eu tomei essa decisão que ele falou. Um dia, eu fiz uma oração a Deus debaixo de uma revolta muito grande, porque eu não queria mais cuidar do rebanho, não queria mais cuidar das ovelhas, e quem conhece minha vida, desde lá de trás, sabe que eu me converti cuidando de gente, né? Aqui vai o Cisaninha aqui na frente aqui, e um dia eu tomei essa decisão, de não mais cuidar das pessoas, e literalmente fechei meu coração. A consequência disso, né, é aquilo que vocês já sabem, os caminhos que Deus faz a gente passar. Franco citou aqui a questão de Pedro, né, da vergonha, enfim, aquela coisa toda que ele passou. A minha história também foi muito difícil. E o que acontece? Embora ele já orou, mas de repente você está aí sentado, e assim como você falou, né, porque foi a palavra que ele recebeu, você declarou, e quando a gente declara, isso de alguma forma se torna uma aliança com aquilo ali tem força no mundo espiritual. Eu falei, Franco, será que não era bom te abrir oportunidade para que essa pessoa de repente se apresentasse aqui, a gente pudesse orar por ela aqui publicamente? Entendeu? Ou de repente, será que não existe mais alguém, né? Porque às vezes Deus dá uma palavra para alguém, mas tem outras pessoas que estão também ali, né, envolvidas nessa história, enfim, estão do mesmo jeito. Eu queria aqui, meus irmãos, ousadamente, sem querer constranger ninguém, mas se você é essa pessoa, se você... Isso também diz respeito a você, né? Talvez você não seja exatamente essa pessoa que Franco se referiu, mas é alguém também que está vivendo isso. Eu queria que você tivesse assim, toda a liberdade, viesse aqui na frente, para que você se apresentasse, porque eu acho que essa vinda também, essa decisão, de alguma forma é uma quebra, né? É um rompimento com isso que você fez lá atrás, entendeu? Com a tua declaração, porque a nossa declaração ela tem força. A nossa palavra, uma vez ela declarada, ela se torna
uma aliança, ela dá legalidade, enfim. Eu queria que você, com toda liberdade, naturalidade, sem forçação de barra nenhuma, né, que você tivesse a liberdade assim de se apresentar, né, e assumisse que você fez isso, para que a gente pudesse orar por você, chamasse a presença do sangue de Jesus sobre a tua vida, o perdão, mas um renovo também, porque eu sei que Deus nos juntou aqui nesse lugar para restaurar o chamado, para renovar a nossa vida, renovar os dons, porque afinal de contas é uma guerra muito grande que a gente enfrenta, uma luta muito grande, e esse tempo é um tempo de restauração para você também. Então, eu queria abrir esse espaço, né? Se há mais alguém, tem 2 irmãos aqui na frente, mas quem sabe você está aí, e essa palavra é para você, eu sou essa pessoa. Feche teus olhos agora. Há uma guerra sendo travada nesse exato momento. Talvez você não entenda, mas há uma luta sendo travada aqui, porque há mais alguém aqui entre nós que está vivendo isso. Há mais alguém aqui entre nós que está vivendo isso. A gente sabe disso. A gente quer abrir oportunidade para você. Como eu gostaria que você se arrependesse e você verdadeiramente retirasse a palavra, enfim, a tua decisão. Eu não gostaria que você passasse, nem vivesse as coisas que eu vivi na minha vida, o preço que eu paguei por essas coisas, porque, afinal de contas, meus irmãos, Deus nos marcou e nos chamou para servi-lo. Deus nos escolheu, entendeu? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso, na verdade, é trazer sofrimento para nós. Fugir dessas coisas é trazer sofrimento para as pessoas que estão perto de nós. Porque, na verdade, Deus nos marcou e nos chamou para isso. Deus nos escolheu. Tem gente aqui que foi escolhida desde o ventre. Antes mesmo de nascer, Deus te trouxe a existência para você fazer parte disso tudo, dessa missão. E duro é para você recalcitar contra os agrilhões. Duro é você resistir àquilo que Deus te chamou para fazer. Na verdade, isso é toda a verdade. A gente quer abrir para você ainda. A gente sabe que há mais gente aqui, mais pessoas. Feche teus olhos. Comece a orar agora em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos invocar a presença do Espírito Santo que está aqui com certeza, está nos tocando desde de manhã. Acho que o Espírito Santo que convence, que Ele possa convencer e trazer as pessoas aqui que Ele quer tocar e quer libertar, quer encher, quer restaurar, quer renovar. Ah, Senhor. Ah, Espírito Santo. Tens total liberdade aqui entre nós, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, a gente não tem dúvida nenhuma. Então, Espírito Santo, fala, Senhor. Toca, move, convence. Quebranta, Senhor. Muda. Transforma. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Nós somos teus. Nós te pertencemos, Senhor. Então, move a tua presença aqui entre nós. Eu quebro as cadeias, em nome de Jesus. Muda os corações. Renova, Senhor, as vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, só tu podes fazer essas coisas. Só tu podes fazer, Senhor, em nome de Jesus. Enche, Senhor, renova, fortalece na força do teu poder, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta as amarras, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
maneira que você declarou uma palavra diferente. Utiliza esse momento e declara: eis-me aqui, rendido. Abre a sua boca e declare isso. Declare isso. Eu sou teu e tu és nós nos rendemos a ti, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. A ti somos teu, Pai. Aleluia. Lucas 13. Lembrou Cidinho ali da parábola da figueira estéril? Não sei se vocês lembram. Versículo 6, Jesus diz que a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Pode agregar o slide se você quiser depois. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la. A pergunta que ele faz é: para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortar. Ele toca algumas parábolas em Lucas 13, mas Lucas 15, Jesus ele fala sobre a alegria do Pai quando uma alma se arrepende. Quando alguém que está em pecado se arrepende.
A alegria do Pai. Que é a nossa carga para o pessoal que vai pôr da folha aí. O pessoal está ligado, o pessoal que vai em janeiro. Essa é a nossa carga para janeiro. A alegria do Pai quando um pecador se arrepende. E ele conta 3 histórias. E eu vou contar essa história talvez de um jeito que você nunca ouviu ela. Tá? Porque normalmente quando a gente fala dessas 3 histórias, a gente fala do pastor que vai atrás, da mulher que encontra dentro e do pai que espera o filho voltar. Mas a ênfase dessas parábolas é para falar só de uma coisa. Todas essas 3 parábolas foi para falar só de uma coisa. Da alegria do pai quando uma alma se arrepende. É só para falar sobre isso. Você pode extrair todos os ensinos que você quiser, mas se você quiser ser literal nela, eu vou terminar com falando essa coisa literal. Como é que ela acontece? Você já está conversando com o irmão sobre isso. A primeira história que ele conta é de uma ovelha perdida. Eu não sei se você já teve algum animal de estimação teu que se perdeu. Porque o assunto ali é um animal, não é uma pessoa. É um animal. Eu, quando era criança, na nossa casa a gente tinha um vira-lata chamado Fiel. Eu tive o privilégio de ser criado num quintal com um monte de animais. A gente tinha tudo, marreco, pato, paca. Tinha uma paca brava lá guardada. Tinha porco, tinha galinha, muito pintinho que a gente matou no pé. Mas também às vezes a gente cuidava para crescer, porque às vezes chocava, saia meio fraquinho, a gente cuidava. No meio disso aí tinha uns vira-lata também. E tinha o Fiel, um cão negro. E um dia minha mãe trabalhando no centro do Rio de Janeiro, e Fiel sempre acompanhava ela até a plataforma do trem ali, em Magalhães. E um dia ela entrou no trem e o Fiel entrou atrás. Cachorrinho sem vergonha. Não é nem tão pequenininho, não, mas vira-lata. É que vira-lata não precisava dessas comidas todas sofisticadas que tem hoje, mas o bichinho resiste a tudo, né? E se mandou no trem. Aí começou o desespero da minha mãe com meu primo, que estava junto com minha mãe. O que fazer com o Fiel? Tentou segurar, mas engenho de dentro, ele desceu do trem. E minha mãe levou alguns dias para contar para a gente sobre o Fiel. O Fiel, ela contou a história finalmente, porque a gente falou assim, cadê Fiel? Fiel. Rosiane está ali? Tu conhece essa história, Rosiane, do Fiel, não? Ah, tu conhece, né? Então, Fiel sumiu. Rosa não devia ser guria, nem sei se existia nessa. Não, já existia assim. Ou não, nem sei mais. Sei que Fiel sumiu. Um ano depois, ele sumiu gente dentro. Qual era a chance de a gente achar Fiel? 0. Mas um ano depois nós estávamos brincando no quintal. E quem entra igual um desesperado, com a língua para lá. Fiel. Cara, Fiel entrou e foi à festa, né, cara? Acho que a gente ficou igual índio, uma semana de festa por causa do Fiel. Era uma alegria, cara. De ver que ele vira-lata de volta. Fiel. Voltou. Como, não me pergunta, um dia lá na Glória, Deus conta essa história para você. Pergunta, Senhor, como é que foi aquela história do Fiel? Ele vai te contar. Mas uma alegria imensa encontrar o Fiel. E Jesus conta uma história de uma ovelha perdida. Essa ovelha perdida é encontrada pelo seu dono. E diz que ele ficou tão alegre que ele deu uma festa. Juntou todo mundo e fez uma celebração. Eu não sei se você já perdeu alguma vez um animal de estimação. Porque tem gente que ama muito o animal. Tem gente que quer muito bem ao seu animal. Tanto que tem gente que tem hotel para animal, tem tudo para animal hoje. Porque tem gente que trata o animal como se fosse uma pessoa. Tem gente que ama planta. E trata uma planta como se fosse uma pessoa. Jonas não queria ir a Nínive pregar o arrependimento lá em Nínive, mas quando a plantinha lá que nasceu num dia, morreu no outro, nem sei lá se durou 24 horas, morreu, ele ficou indignado. Porque a planta nasceu e morreu. Tem gente que é assim, que dá mais valor a gente do que dá mais valor à planta do que a gente. Mais valor a cachorro, ovelha. E Jesus usava várias vezes a ovelha para dizer, se a tua ovelha cair num dia de sábado no buraco, tu não vai socorrer ela. Jesus usava exemplo para eles assim, muito pontuais, sabe? Ele sai dali e conta uma outra história de uma moeda.
Eu já ouvi falar, eu acho que os irmãos também ouviram falar, que aquela moeda não era uma simples moeda. Era uma moeda que fazia parte de uma tiarazinha da noiva. Parece que ela colocava ali a moedinha ali como um enfeite. Ganhava ali quando ficava noiva e ela guardava, obviamente. Agora não sei se fazer mais isso. Mas eu sou de um tempo também que as noivas guardavam seus vestidos. E por anos o vestido guardado, é uma tradição, né? Pobre não é mole não, né, Daniel? Pobre é fogo. A tradição guardava os vestidos de noiva, mas ela guardava aquela tiarazinha e um dia uma moeda daquela se perdeu. E começou um desespero. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa, um documento, um passaporte, uma identidade, um negócio que quando você encontrou ficou alegre. Esse jogo, encontrei uma figura, um irmão lá em Brasília. Ele falou que a mulher estava denunciando. Ela falou que ele era muito bravo. Então ele falou, você perdeu aí os documentos, os passaportes. Mas na verdade estava com ele, depois encontrou. Mas isso foi uma alegria quando encontraram os passaportes. Uma festa. E Jesus conta uma história assim, de uma moeda que, pum, baixou. Festa total, porque a moeda foi encontrada. É provável que você conheça esse sentimento também. De encontrar algo que você perdeu dentro de casa, que você achou muito importante, muito valioso. Encontrei, dá até um alívio, né? Encontrou. Jesus usa essas duas histórias para dizer o seguinte, que maior alegria, uma alegria muito maior, é o pai quando vê um pecador se arrependendo. Muito maior. Muito maior. Aquela alegria que você sente não é nada comparado à alegria dele. Mas por fim Jesus entra numa outra história aí, uma história mais pesada, mais forte. Eu fico imaginando a plateia que teve um animalzinho perdido, que teve um objeto perdido, mas tem uma hora que ele vai falar do filho perdido. Bem, aí é dose, né? Ele sai de uma ovelha, vai para uma moeda e entra no filho. Eu não sei quantos pais que estão aqui me ouvindo já sentiram a dor de um filho perdido. Que pode ser desde perdido mesmo. Conversava com Samuel. Samuel disse que daqueles 4 ele perdeu 2. Um na Bolívia, outro lá em Cabo Frio. Ele estava falando do desespero de alma, que é uma criança desaparecida. Eu acho que estava até com Rocha. Cadê Rocha? Foi isso, ele disse que foi uma aventura, né? Um desespero total lá na Bolívia. Foi na Bolívia mesmo? Cadê? Um filho que, meu Deus, o desespero, e corre clamando e chorando, coisa, de repente encontrou aquele. Meu filho, achei, né? Uma história assim. E ele estava me contando isso por quê? Porque a gente estava saindo da casa dele e o menorzinho dele ficou desesperado de ficar do lado de fora do portão. Aí ele está falando que ficou meio traumatizado, porque ele sumiu. Ele disse que estava com as 2 crianças assim, num tumulto lá em Cabo Frio de gente. Tocou o celular, o que ele fez? Largou pegou o telefone para atender a esposa. Cadê a criança? O bolo de gente levou. E bateu aquele desespero. E é desespero da criança e desespero do pai. Então pode ser assim, uma criança. Mas pode ser também um filho maior que renuncia a Jesus, que abre mão de Jesus, que não quer saber de Jesus. E aí começa uma dor imensa no coração por ver um filho longe de Jesus e com a possibilidade de um dia morrer, nunca mais ver. É uma dor terrível. E Jesus usa esse exemplo de um filho que vai embora, mas que um dia volta. E diz que o pai fez uma grande festa. Vocês lembram dessa história? Quem lembra das 3 histórias aqui? Mas a ênfase da história não é nem a ovelha perdida, nem a dracma perdida, nem o filho perdido. É a alegria de um pai, de um pastor, de uma dona de casa. Ele está dizendo que ele comparou essas alegrias que a gente sente quando a gente encontra e diz que nada disso se compara à alegria do nosso Deus quando um pecador se arrepende. Diga comigo assim, a alegria do Senhor é a nossa força. De novo, é a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, não tem coisa que mais fortaleça a vida de um pastor de ovelha de Jesus do que o nosso Pai estar alegre. Cada vez que alguém faz um caminho de volta, cada vez que alguém se arrepende, cada vez que vai buscar alguém, a pessoa volta,
Deus faz uma festa maior do que a que a gente fez com o fiel, maior do que aquele cara com passaporte, e maior do que quando um filho teu volta para Jesus, ou quando Samuel encontrou aquela criança. Maior é a alegria de Deus, do Pai Todo-Poderoso, quando alguém se arrepende de qualquer dureza, de qualquer pecado, de qualquer caminho mau. Diz que é uma alegria incomensurável. E eu penso que vale a pena a gente viver para alegrar o coração do nosso Pai. Quem acha que vale a pena? Quem acha? Vale qualquer investimento, vale qualquer tempo, vale qualquer coisa. Vale ou não vale? Vale ou não vale? Alegrar Deus, alegrar o coração dele. Pensa nas tuas alegrias. E Jesus contou 3 histórias, mas pensa nas tuas alegrias de encontrar. Talvez eu esteja falando aqui, alguém, essa semana mesmo tinha tido uma experiência de encontrar um documento, sei lá, um filho, não sei. Contei histórias recentes. A história de Samuel foi semana passada ou retrasada que eu fui lá em Cabo Frio? Quando é que eu estive lá em Cabo Frio agora, a última vez? Semana retrasada? Foi no mesmo dia que eu fui na Zona Norte de manhã, estive lá com o pessoal à noite em Cabo Frio. Recente agora. Essa história de Samuel. Em Brasília, eu tive esse final de semana agora, sábado, domingo em Brasília. História recente. Estou contando só a história recente para você. A do fiel não é recente, do fiel é antiga beça. Mas a alegria do coração do Pai ainda é intensa. Toda vez que um filho volta para a casa dele, que alguém se arrepende, que um pecador se arrepende, pode ser um cara incrédulo que nunca ouviu falar de Jesus, e pode ser um crente desviado dentro de casa, que faz o caminho de volta, que se quebranta. Mas em suma, o que eu quero dizer para vocês antes de vocês irem embora é o seguinte: não tem nenhuma alegria para Deus, nenhuma nossa alegria que se compare à alegria dele, quando alguém se arrepende. E quando ele fica alegre, nós somos fortalecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa. Eu não vou te convidar ou te animar a alegrar a Deus só para ficar forte, não, mas é bom ficar forte. Mas eu estou falando para ser um estilo de vida, para ser uma meta, para ser um alvo. Viver para alegrar o coração do nosso Pai. Amém? Mesmo que isso custe tudo nosso, tudo, dar alegria a Deus, eu penso que é uma das coisas mais importantes talvez seja a coisa mais importante da nossa vida. Alegrar o coração do nosso Pai. Amém? Eu queria fazer uma última oração, antes da gente dar aviso, falar das coisas que a gente vai fazer ano que vem. Eu queria fazer uma oração pedindo a Deus assim que Deus acenda um fogo, prenda um fogo dentro do nosso coração para viver em função disso, alegrar o papai. O que vocês acham? Bira, guarda o teu coração aí para o sertão aí, que a gente, manhã, né? A gente quer passar os dias lá no sertão alegrando o coração do nosso Pai, buscando ovelha, ganhando gente, levando o pecador a se arrepender. Amém? Pode ser assim? Sérgio vai se arrepender, vou fazer outro convite agora. Não vai querer que as mulheres mandem mais. Ele não vai querer mais mandar a mulherada, mandar nos homens. Está arrependido ele. E vai ter esse final de semana também tem encontro de casais. Ele vai ficar muito quebrantado quando voltar esse final de semana. Profetiza, gente, profetiza. Seja quebrantado. Nós vamos fazer um ofertório também. Lembrando que aquelas camisas preta, muro ou porta, é só para o projeto de Pôr da Folha, tá? Os livros eu já falei, tem mais blusa do Andros lá fora, que são bonitas aquelas blusas também. Blusa. E vamos orar e tem um ofertório também. Vocês sabem que os irmãos não estão abertos aí para esses encontros todos, a cada 2 meses, mas a gente sempre abre a oportunidade de você ser abençoado também, ofertando, né? Porque, na verdade, a bênção é quem dá.
é mais bem-aventurado dar do que receber. Amém? Então, se você quiser experimentar também dessa bênção, você está livre para ofertar. Mas vamos orar? Mas, deixa eu falar uma coisa antes. Ano que vem, nós não vamos fazer retiro de carnaval aqui com os jovens. Não vamos fazer. Tá bom. Já pode ser lá? Tu quer levar lá na barraquinha só para vender blusa, né? Tá sem vergonha, né? Aí vem dar nome para mim lá, olha o papo dele. Vai para mim. Ano que vem, se Deus quiser, a gente não vai fazer retiro de carnaval dos jovens aqui. E onde é que vai estar a galera jovem do sítio? Todo mundo convidado, convocado a reunir lá em Cabo Frio. Cabo Frio. Eu fui liberado lá em Curitiba pelos irmãos, os irmãos me liberaram e me ofertaram esse tempo também. Então, eu devo estar chegando lá no sertão, lá de Pôr da Folha, vou a Recife, depois a gente vai a Fortaleza para aquele encontro dos obreiros do sertão. Eu devo chegar aqui dia 5 de fevereiro, direto no Rio de Janeiro. O Valcide vai estar com o meu carro aqui já de volta. Aí eu pego o carro de volta e vou para Cabo Frio, logo no dia 6, 7, um pouquinho antes do tumulto. E vou estar com vocês, se Deus quiser, com a bênção de papai, esses 4 dias de carnaval lá em Cabo Frio, com a galera toda. A gente vai estar ali, o tema é conversando sobre igreja. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre igreja. Imagina o que vai render esse assunto com um monte de jovens. Tá? Embora os jovens estão convidados, mas eu sei também que os casais de Cabo Frio vão participar, não é isso? Não, lá não é um retiro só de solteiros, não, né? Lá é para a galera toda. Então, essa é a ideia, invadir o que já está lotado lá, Cabo Frio. Semana Santa é o contrário. Semana Santa a gente tem encontro de pastores aqui, como a gente faz todo ano. A gente deve seguir esse ano. O pessoal de Brasília queria fazer um evento lá. Eu falei, galera, Semana Santa não dá. A gente está comprometido lá no Rio com o encontro de pastores. Está fechado, né? Depois é só a gente passar os detalhes, as informações. Mas aquele nosso encontro, aquele retiro que a gente faz de pastores aqui na Semana Santa com os líderes. Então, acho que são esses 2 avisos. Tem mais algum aviso assim? A camisa eu já falei. Camisa de Pôr da Folha lá, Muro Porta. A R$30 só. Essa camisa está sendo vendida só para esse fim, porque a gente não trouxe o livro que a gente queria trazer para esse fim. Vamos orar. O único pedido que eu quero fazer é esse, irmãos. Que Deus coloque um fogo no nosso coração para a gente viver, para dar alegria a Ele. Acordar. Quando você abrir o olho de manhã assim, ó, toim, Deus diz, esse meu filho vai me dar alegria hoje. Amém? E você diz assim, Senhor, eu acordei para te alegrar. A minha vida vai ser para teu louvor, para te alegrar. Depois disso aí, tem coffee break? Então não é mais coffee break, não. Quando o coffee é no final, não é break, é o quê? End? Coffee end? Como é que é o negócio? É o fim. Mas é um fim para a gente ter comunhão, conversar, você rever irmãos de cidades que você não encontra já há muito tempo. E a galera depois está despedida aí, que vai mais para longe. Cabo Frio volta logo hoje mesmo, não é isso? Vamos orar também pela viagem dos irmãos. Modesta, ora por nós, então. Você participando ativamente desse momento. Aí também vocês ficam na liberdade da oferta. E cafezinhos, na bênção ali o cafezinho.